Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Relative Pronouns. Exatamente, Relative Pronouns, pronomes relativos, aquela situação que é muito complicada. Poucas pessoas conseguem entender, poucas pessoas conseguem trabalhar, poucas pessoas conseguem passar essa informação. É muito importante porque cai em exagero, verdade, cai em exagero em vestibulares. Você tem que estar por dentro, tem que saber quando vai usar o who, which, that, whose e assim por diante, porque realmente é fundamental, é necessário o conhecimento deste assunto. Relative pronouns. Vamos a eles, super. Bom, o detalhe é o seguinte, grande rapaz, grande moça. Nós temos aí os principais pronomes relativos. Who, whom com M, which, that e whose. São os principais, os mais importantes, aqueles que mais aparecem em provas no dia a dia, nessas sequências de situações que você encara em língua inglesa sempre, no trabalho, na escola, no relacionamento e assim por diante. Puxa, aqui eu uso who, aqui eu uso which, aqui eu uso that. O que eu uso nesses espaços? Na hora de falar, na hora de escrever, na hora de ter aquela certeza que está usando o pronome correto. Bom, o detalhe, grande garoto ou grande garota, é que who significa que ou quem para pessoas. Whom com M significa que ou quem para pessoas, uso formal ou objeto de uma preposição. Which significa que ou qual. That significa que, para pessoas, animais e objetos. E whose significa cujo ou cuja, quando algo pertence a uma pessoa, país ou organização. Entendeu alguma coisa? Não? Então eu vou repetir a sequência. Who significa que ou quem para pessoas. Whom com M significa que ou quem para pessoas, uso formal ou objeto de uma preposição. Esta parte eu te explico com frases, super. Esta parte te explico com frases e você vai entender. Que mais? Which significa que ou qual para animais e objetos. That significa que para pessoas, animais e objetos. E whose significa cujo para ou cuja, para quando algo pertence a uma pessoa, país ou organização. É claro que você viu algumas confusões aqui. Por exemplo, who, você sabe que é quem para pronomes interrogativos. Quando vai ser um pronome interrogativo? Quando vai ser um relativo? Cara, vai ser um interrogativo quando você quer saber quem é aquela pessoa. Assista o nosso vídeo de pronomes interrogativos. Daí nós temos which, significa qual, para que a resposta seja uma escolha. Mas aqui é pronome relativo, super, uma outra situação. Mas assista o vídeo de pronomes interrogativos para que você tenha uma boa ideia, para que você tenha a mente aberta para isso. Que mais, super? That, você aprendeu que era aquilo, aquele, aquela. E aqui está dizendo que aqui, que bagunça é essa? Fora whose, que lá na outra aula de pronomes interrogativos, talvez você tenha visto que é o quê? De quem? Resultado, resposta, posse. E aqui virá tudo pronome relativo, who, que ou quem para pessoa. Whom com M, que ou quem para pessoas, uso formal, objeto de uma preposição. Whom, which, significa que ou qual para animais e objetos. That significa que para pessoas, animais e objetos. Whose, cujo ou cuja, quando algo pertence a uma pessoa, país ou organização. Vamos esclarecer isso para que você realmente fique por dentro desses detalhezinhos aqui, super. Vamos lá? People, pessoas. She is the woman who made me do that job. Ela é a mulher que me fez fazer aquele trabalho, me fez fazer aquele serviço. Dê uma olhadinha aqui, super, dê uma olhadinha aqui. Mulher é pessoa. Para dizer a mulher que vai ser the woman who. Porque who significa que relacionado a pessoas, tá? She's the woman that made me do that job. Ela é a mulher que me fez fazer aquele trabalho. Como é que aqui foi o that? Seguinte, super, eu falei que who significa quem ou que para pessoas. E that também significa que para pessoas, animais e objetos. Se aí é uma pessoa, that vai bem sem problema nenhum. Então veja bem que quando tiver pessoa para ela é mulher que,
Ela é a mulher que, eu posso colocar who ou that, porque mulher é pessoa, porque mulher é pessoa, porque who é para pessoa e that é para pessoa, objeto e animal também. Outra situação, Chelsea is the girl whom Bill is dating. Chelsea é a garota a quem Bill está namorando. O esqueminha mais formal, mais delicado, mais gramatical é colocar whom. Quando tem pessoa de um lado, pessoa de outro virou objeto. Pessoa de um lado, pessoa de outro virou objeto. Então veja bem que a forma mais simples de você entender, tendo pessoa de um lado, pessoa de outro, você pode colocar aquele whom no meio e a situação está resolvida. Agora a coisa mais menos formal. Gostou dessa? A coisa mais menos formal, nós temos aqui Chelsea is the girl Bill is dating. Chelsea é a pessoa quem Bill está namorando. Você pode simplesmente omitir o pronome, não colocar nada. Representei ali por um X. Mas numa prova, numa conversação, numa redação que você faça, você não vai colocar absolutamente nada. Ficaria assim, Chelsea, the girl Bill is dating, como você ouve nas séries, como você ouve nos filmes. Então, tendo pessoa de um lado, pessoa de outro, vai o whom com M. Ou se não, você pode omitir sem problema nenhum. E objeto de uma preposição, como é que fica? A preposição, meu rapaz, minha moça, pode estar aqui no final, como pode estar precedendo o relativo. Pode estar aqui no final, como estar precedendo o relativo. Tendo pessoa, você vai colocar whom e mais nada. Não venha com história de colocar who. Sem M. Não venha com história de colocar that, nem qualquer outra situação aí meio que esquisita, meio exótica. Apareceu preposição, seja no final ou seja precedendo o espaço do relativo, você vai colocar para pessoas apenas whom com M. Olha só que bacana. Chelsea is the girl whom Bill cared about. Chelsea é a garota com quem Bill se importou. She's the girl about whom Bill cared. Ela é garota sobre quem ou com quem Bill se importou. A preposição aqui está no final e aqui está precedendo o relativo. Super amigo, super amiga, não importa, pode estar no final, pode estar precedendo. Você vai colocar apenas whom. Proibido colocar that. Proibido colocar who sem o M. Proibido colocar qualquer outra situação exótica. Então você aprendeu, se eu tenho pessoa super, se eu tenho pessoa como mulher, vai who ou that. She's the woman who, she's the woman that. Ela é a mulher que, ela é a mulher que. Apareceu pessoa de um lado, pessoa de outro, você já sabe, coloque whom com M, que é o formal, ou simplesmente omita, que também fica muito legal, fica muito chique. Que mais? Se tenho preposição para pessoas, apenas whom com M e mais nada. Capturou bem a ideia? Então vamos passar para outra situação. Thanks, pessoas, mas pode ser thanks também. That's the boat which was sold yesterday. Aquele é o barco que foi vendido ontem. That's the boat that was sold yesterday. Aquele é o barco que foi vendido ontem. Então vejam bem que barco é coisa, super verdade, barco é coisa. Sendo coisa, você vai colocar o which, porque no primeiro slide que você viu aqui ao lado, as informações que você viu aqui ao lado, tinha which para animais e objetos. Então, barco é objeto, você vai colocar o which sem qualquer tipo de dúvida. That's the boat which was sold yesterday. Aquele é o barco que foi vendido ontem. That's the boat that was sold yesterday. Aquele é o barco que foi vendido ontem. That aí pode ser sem problema nenhum, porque eu falei naquele primeiro slide. Lá atrás, o seguinte, que that significa que para pessoas, animais e objetos. Se aqui é objeto, vai sem problemas. E aqui, meu caro amigo, minha amiga, tem barco de um lado e tem pessoa de outro. Se tem barco de um lado e tem pessoa de outro, pode ser which, pode ser that e pode ser também omissão. Qualquer um dos três, super, qualquer um dos três, tendo pessoa de um lado e pessoa de outro, which, aliás, tendo coisa de um lado, corrigindo o super, e pessoa de outro, nós temos aqui which, that, omissão. That's the boat which Clark bought for you know. Aquele é o barco que Clark comprou para, você sabe. That's the boat that Clark wanted too much. Aquele é o barco que Clark queria tanto.
That's the boat Clark is trying to sell. Aquele é o barco que Clark está tentando vender. Então, tendo coisa de um lado, pessoa de outro, pode ser which, pode ser that e pode ser uma omissão, como você ouve, como você vê, como você escreve muitas vezes, sem perceber, super, sem perceber. Que mais? Objeto de uma preposição. That's the cabin which George has lived in. Aquela cabana na qual George tem morado. A preposição pode estar aqui no finalzinho, como pode estar aqui precedendo o relativo. Preposição para coisa, só which. Então, muita atenção. Preposição para coisa, só which. Não pode ser that, não pode ser outra coisa. Apenas which para preposição com relação a coisas. Então, você percebeu muito bem nesse slide, meu rapaz, minha moça. Eu tenho both, que é coisa. Eu tenho both, que é coisa. Para coisas which ou that. That's the boat which. Aquele é o barco que. That's the boat that. Aquele é o barco que. Porque that serve para pessoas, para animais e para objetos. Objeto de um verbo. Coisa de um lado, pessoa de outro. Quando tem coisa de um lado, pessoa de outro, pode colocar o which, pode colocar o that e pode omitir sem problema nenhum. Objeto de uma preposição, that's the cabin, aquela é a cabana, in which, na qual. Então, preposição para coisa. Preposição pode estar aqui, como pode estar aqui, tanto faz, você apenas vai colocar which. Próximo, next. Animals, animais. Sujeito de um verbo. Martha has a dog. Tem um cachorro. Cachorro é animal. Mas que cachorro é esse? Que cachorro é esse? Martha has a dog which. O qual? Por que o qual? Por que which? Porque no primeiro slide eu te falei, super. No primeiro slide eu te falei que which serviria para coisas e para animais. Se dog é animal, então para dizer o cachorro que, o gato que, o escorpião que e assim por diante, the dog which, the cat which, scorpion which. Gosto da palavra scorpion, só não gosto do bichinho. Que mais, super? Então veja aqui, Martha has a dog which, o qual barks, late, wow, 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 gostaram do latido, all the time, o tempo todo. Martha has a dog that, dude, it's terrible, é terrível. Então, aqui coloquei that, porque no primeiro slide foi bem claro. That ou that é para pessoas, animais e objetos. Sendo dog animal, that vai bem também. Objetos de um verbo. Aqui eu tenho animal de um lado e tenho pessoa de outro. Vou repetir para você gravar, super. Eu tenho animal de um lado e pessoa de outro. Se eu tenho animal de um lado e pessoa de outro, posso colocar esse which aqui, posso colocar that e posso omitir. Ficando that's the dog which she, well, I had to buy it. Tive que comprar esse cachorro. That's the dog that she told me it's so cute. Ela me contou que era tão bonitinho. That's the dog that ou nada. Você pode omitir aqui também, como no esqueminha. Pessoa, pessoa. Coisa, pessoa. Animal, pessoa. Também pode omitir numa boa, super. Então veja, that's the dog which she, well, I had to buy it. Eu tive que comprar. That's the dog that she told me it's so cute. Me falou que é tão bonitinho. That's the dog she loves so much. Que ela ama tanto. Objeto de uma preposição. That's the dog which Becky has played with. Aquele cachorro com o qual Becky tem brincado. É o usual, normal. That's the dog which with which Beck has played. Ou seja, a preposição pode estar aqui no final, pode estar aqui precedendo o relativo. Não importa. Preposição para animal, você vai colocar apenas which. Mais nada, super, mais nada, apenas which. Que mais? Ah não, falta o resuminho. Falta o resuminho, super, senão é capaz que você esqueça. Então nós temos aqui cachorro, animal. Animal é which. Martha has a dog which. Martha has a dog that. Martha tem um cachorro que. Martha tem um cachorro que. Se eu tenho animal de um lado, pessoa de outro, pode ser which, pode ser that e pode ser omissão.
E aqui, preposição para animais. A preposição pode estar aqui no final, pode estar aqui precedendo o relativo ou o espaço do relativo. Você vai colocar apenas which, mais nada, super. Apenas which. Got it? Beleza. Que mais, super? Quando pessoas, alguma coisa ou alguém pertence a uma pessoa. Quando alguma coisa ou alguém pertence a um país. Quando alguma coisa ou alguém pertence a uma organização, você coloque whose, que você viu lá na aula de pronomes interrogativos. Se não viu, vai ver, cara, que é de quem. Mas aqui, como pronome relativo, é cujo ou cuja. E como tem erro, super, como tem erro. O pessoal nas minhas provas fazem o seguinte, colocam alguns com who, colocam outros com which. E agora não tem nenhum com whose, eles apagam o esqueminha do who, apagam o esqueminha do which e colocam dois whos ali para ficar tudo igual, 2, 2, 2. Que barbaridade! Tem uma regrinha, uma forma bem bacana, bem legal, para você aprender for good, para sempre, essa situação de whose. Veja bem, o segredo é você traduzir a frase. Verdade, o segredo é você traduzir a frase. Olha só, Frank é o professor. Se aqui encaixar cujo ou cuja, você coloque whose. Frank é o professor, cujo livro é um best-seller. Encaixa cujo ou cuja. Se encaixou cujo ou cuja, é whose que você coloca. The woman, a mulher, whose daughter lives in Boston, cuja filha mora em Boston, is my friend. Encaixou cujo ou cuja, você coloque whose. É o método mais fácil, o método mais certo. Aí você não vai errar mesmo, vai acertar e vai ganhar aquela pontuação legal que você merece. You deserve. When something, someone belongs to a country. Muito complicado. Vamos lá. A eleição será no país cujo presidente renunciou. Então aqui, cujo presidente renunciou. Encaixou cujo ou cuja, coloquei whose. Ele mora no país cujas regras são quebradas o tempo todo. Encaixou cujo ou cuja, colocamos whose. A companhia cujo proprietário está na cadeia foi vendida. Encaixou aí whose, cujo ou cuja. That is the board. Aquela é a comissão whose members, cujos membros foram ou estão sendo investigados. Daí vem você com a pergunta, Jomar. Veja bem, você acabou de falar, Jomar, você acabou de falar que teacher é pessoa. E falou que para pessoa é who. Como é que você coloca whose aqui? Fácil explicar. Se eu colocar who no lugar de whose, apago esse whose aqui e coloco who. Como é que fica? Traduzindo. Frank é o professor, que livro é um best-seller? Super, aonde você ouviu esse esqueminha de Frank, o professor, que livro é um best-seller? Não, agora cujo livro você ouviu o tempo todo. Aqui. A eleição será no país cujo presidente renunciou. Se eu colocar which, fica que presidente renunciou. Então, sempre não só para whose, cujo ou cuja, como para pessoas, para animais e para objetos, usando who, which, that, assim por diante, sempre a prova dos 9, como diziam antigamente, é você traduzir a frase. Fazendo sentido, beleza. Pessoas, who, animais e objetos, which, that, para todos. Agora, se não encaixar o que ali, e encaixar o cujo ou cuja, você vai usar o whose. Percebeu a situação? Super. Percebeu a situação? É bem tranquila, bem bacana. Quando a oração subordinada não for essencial para o significado da frase, ou seja, uma informação extra é dada sobre uma pessoa, objeto ou animal já conhecido. Primeiro, aparece entre vírgulas. Segundo, o pronome não pode ser omitido. E terceira, nunca é introduzida por that. Meu rapaz, nunca mesmo. Só que você não entendeu nada e nem eu. Vamos pular essa parte? Vamos pular essa parte? Vamos para os exemplos que é mais proveitoso, mais produtivo. Agora eu entendi. Agora estou vendo aqui. Entre vírgulas. Kennedy eu conheço. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu desembarquei lá em Washington, D.C.
Eu queria conhecer o cemitério de Arlington, um cemitério militar, daquele pessoal que morreu na Guerra da Secessão. Tem lá muitas covas, cruzinhas, assim por diante. Porque eu sabia que Kennedy estava enterrado lá. Mas onde, cara? Onde? Eu entrei no cemitério, fui lá pro meio e fiquei, meu Deus do céu, qual dessas cruzinhas é o túmulo do Kennedy? Mas daí eu lembrei que quando eu tinha 8 anos foi quando o Super Kennedy foi assassinado lá em Dallas. Disseram que o túmulo, e colocaram a fotografia, seria um túmulo feito de mármore preto e teria uma máscara mortuária em ouro puro. E teriam 4 Marines que estariam ali em posição de sentido, nevasse, chovesse, raiasse ou tivesse sol. E teriam 4 tochas acesas que não se apagariam nunca. Na época eu disse assim, não vai se apagar, bota uma chuva, cai uma neve aí e já apaga. Disse assim, puxa, mas deve estar em algum lugar. Daí eu lembrei que ele falou em Colina naquela matéria da revista Manchete, onde eu lia todo o negócio sobre o funeral de John Fitzgerald Kennedy. Daí Colina, tinham várias colinas. Aliás, aquilo lá era uma fazenda de um general do norte, né? O Grant, se não me engano. Daí eu comecei a ver no alto. No alto, quando cheguei ali, meu Deus, tinham 4 fuzileiros lá, posição de sentido, com os seus mosquetes, seus rifles, seus rifles. Daí eu fui subir a colina. Naquela emoção fui chegando, olhei e as tochas acesas. Só que estava nevando. Gente pobre só pode ir para os Estados Unidos em julho, Super. Aliás, em janeiro. E janeiro neva pra caramba. Então aquela neve, eu todo ali bonitinho e olhando, vai apagar, mas não apagou, ficou acesa. Naturalmente um gás ali que ficou queimando os bichinhos lá numa boa, todo um trabalho para não apagar muito. Daí eu olhei para a cara dos fuzileiros, né, dos Marines, estavam ali em posição de sentido sem piscar um olho. Daí olhei ali uma escola vindo com a professora. Ali atrás outra escola vindo com o professor. E daí eu olhei para trás, já tinha outra escola aqui com um grupo de alunos vindo, subindo a colina. Não é uma colina muito alta não, é coisinha pequena ali, né? Daí eu disse assim, puxa vida, eu fui o primeiro, porque não tinha ninguém no cemitério, não tinha ninguém. Eu acho que abriram as setas, o Jomar entrou na hora. Bom, daí eu fiquei ouvindo as histórias de um professor, ouvindo as histórias de outro professor, ouvindo as histórias do terceiro professor. Cara, nenhum dos 3 contou a história certa. Nenhum dos 3 contou a história certa. Só contava aquelas histórias patrióticas, sem contar o verdadeiro motivo pelo qual Kennedy foi, digamos assim, exterminado. Queima de arquivo, queima de outras coisinhas mais. Mas isso não é assunto para este vídeo. Qualquer dia eu faço um vídeo contando os verdadeiros motivos pelos quais Kennedy, que foi assassinado não só por Lee Harvey Oswald, que foi morto mais em seguida, mas não, deixa pra lá, não vou espoliar vocês aí. Mas o Kennedy eu conheço, Super, o Kennedy eu conheço. Kennedy é pessoa. Se é pessoa, vou colocar who. Kennedy, que foi morto em Dallas, foi um grande presidente. Mas veja, Kennedy eu conheço, tem uma informação extra sobre alguém que eu já conheço. Quando tem uma informação extra sobre alguém que eu já conheço, vou estar entre vírgulas. Se eu colocar entre vírgulas, eu vou colocar who, porque Kennedy é pessoa. Não posso colocar entre vírgulas nem that, nem posso omitir. Só who, porque Kennedy é pessoa. Então a situação é esta, Super. Kennedy, who was killed in Dallas, foi morto em Dallas, was a great president, foi um grande presidente. Informação extra sobre uma pessoa que eu já conheço vai estar entre vírgulas e, estando entre vírgulas, who, porque Kennedy é pessoa. Chamamos aí de non-defining relative clause. My car, conheço meu carro, está lá na garagem, é verdade, está lá na garagem, bonitinho. É importado, é do México, mas é importado. Não é Alemanha, não é Japão, não é França, não é Estados Unidos, é do México. Mas tudo bem, estava baratinho, fui lá, comprei, funciona, me leva para cá, de lá para cá, assim por diante. Conheço meu carro. Informação extra sobre meu carro que eu já conheço, which is important, é importado, me faz feliz. Então, informação extra vai estar entre vírgulas. Está entre vírgulas, vou colocar which, porque
Carro é coisa. Sendo coisa, coloco o which, mas não posso colocar that de jeito nenhum e nem omitir, se fosse o caso. Animals, animais. The lion, conheço o leão. Which is a dangerous animal. É um animal perigoso. Lives in Africa. Vive na África. Então, coloquei o which porque leão é animal. Exercícios. Completa as seguintes sentenças com who, whom, which, that ou whose. O homem é pessoa. Sendo pessoa, who. Is beside Mary is my father. Está ao lado de Mary é o meu pai. Não gostou, colocou that. The man that is beside Mary is my father. Aliás, is her father. É o pai dela. The book, which, porque book é livro. O qual I read last night, eu li a noite passada, was about science fiction, era sobre ficção científica. Não gostei, that. Dá para omitir? Dá, porque tem pessoa do outro lado. Aqui tem book e aqui tem eu. Aqui tem book e aqui tem eu. Então, sem problemas. The animal, o animal, whose owner traveled yesterday died, cujo proprietário viajou ontem e morreu. Se eu colocasse o which aqui, o animal que proprietário viajou ontem não pega bem. Agora aqui pega muito bem cujo proprietário viajou ontem. Então coloquei whose. This is the suspect. Esse é o suspeito. Whom the police is looking for. É o suspeito por quem a polícia está procurando. Por quem a polícia está procurando. Então nós temos aqui preposição para pessoa. Preposição para pessoa por quem? Somente whom e mais nada. I saw the woman, vi a mulher. Whom, com quem você conversou na festa. Olha novamente uma preposição, pessoa, whom com M. He is the salesman, ele é um vendedor que, ou that, tanto faz, sold me those flats. Me vendeu aqueles flats. Dá para omitir? Não dá para omitir, porque aqui tem pessoa e aqui não tem pessoa, tem verbo. Is that the window? Aquela é a janela. A qual? Ou que, ou omissão, aqueles garotos quebraram. Então, janela é coisa, né? Então, pode ser which. Não gostou, pode ser that. Tem janela de um lado, aqueles garotos de outro. Tem janelas de um lado, aqueles garotos de outro. Então, coisa e pessoa dá para omitir. My father sold the car. Meu pai vendeu o carro. Whose? Cujo motor estava fora de ordem, porque que motor estava fora de ordem não pega bem. The old man, aquele velhinho, whose son, cujo filho, não pode ser que filho, tem que ser cujo filho, foi nosso aluno, está esperando por você. Foi George, who, que chamou você, não gostou, that. Pode ser omissão? Não. George aqui, verbo aqui. Não pode omitir. We must thank the man. Devemos agradecer o homem que ou que fez o melhor para nos ajudar. Poderia ser omitido? Não. Aqui tem homem e aqui tem verbo. Tem que ter pessoa do outro lado. President Palmer. Conheço. Personagem de uma série chamada 24. Muito boa. 8 temporadas e mais uma forçada. Verdade. Muito legal, muito bacana. Ele era um presidente afrodescendente, né? Que era alvo de terroristas. President Palmer, conheço. Informação extra de um cara que eu já conheço vai estar entre vírgulas. Estando entre vírgulas, vou colocar who, porque presidente é pessoa. Porque o Palmer é pessoa. Mas não vou colocar that nem nada, porque está entre vírgulas. That report, aquele relatório, eu li, é sobre o meio ambiente, eu li. Então, conheço o relatório sobre alguma coisa, informação extra sobre alguma coisa que eu já vi. Which, porque relatório é coisa, mas não pode ser that, nem omissão. Conheço um homem sobre quem vocês estão conversando. Então, preposição para pessoa, homem, vai ser whom com M, sem problema nenhum. That noisy dog, aquele cachorro barulhento. Which, o qual.
latiu a noite inteira. Will be sold, será vendido. Então veja bem que which ficou ali, não pode ser that, porque é informação extra de cachorro que eu também ouvi latir. Sei que cachorro que é. Informação extra sobre assunto que eu já conheço, pessoa que eu já conheço, animal que eu já conheço, animal que eu já conheço, coisa que eu já conheço, vai estar entre vírgulas. Estando entre vírgulas, sendo pessoa, who, sendo animal, objeto, which. É você a testemunha que viu o acidente? Who ou that? Dá para omitir? Não, porque aqui não tem pessoa. Sally Roberts, que foi elogiada pelo diretor, é minha cunhada. Conheço Sally Roberts, conheço informação extra sobre pessoa que eu já conheço, entre vírgulas. Estando entre vírgulas, apenas who. Não pode ser that, não pode ser outra coisa. The woman from home, de quem? Preposição para pessoa. Home com M e mais nada. De quem eu recebi os relatórios, quer falar com você. Ou quer ir falar com você. Testes. De acordo com estudos médicos, pessoas que fumam têm uma chance mais alta de ter câncer no pulmão. Qual que vai ali, meu rapaz? Qual que vai ali? 5 segundinhos. Pare o vídeo se precisar. 3, 4, 5. Who? Pessoas, who. Que mais? Assinale a alternativa que corresponde ao referente do pronome relativo em destaque a seguir. Since then, desde então. Microchips, microchips. Satellites, satélites. And nuclear power, energia nuclear. Have become realities, têm se tornado realidades. That define, que definem a vida do dia a dia. Esse that está bem aqui, super. Está vendo esse that bem aqui? Está vendo isso aqui? Se refere a todo dia, vida, escolha aí. 5 segundos. Realidades. Realidades que? Então, esse que se refere a realidades. Percebeu a jogada? Percebeu a jogada? Assim que vai cair. Na sentença, who apparently was not used to all this traffic, que aparentemente não foi usado para todo esse tráfego, podemos substituir who pelo equivalente do qual. Qual que é a mesma coisa que who? 5 segundos. Pare o vídeo se necessário. That, que é a mesma coisa que who. Unital, lá de Taubaté. Assinale a alternativa que corresponde ao referente do pronome relativo em destaque a seguir. Both, ambos. Research and commercial perspectives, perspectivas comerciais e de pesquisa, are considered, são consideradas. Making the event essential for all researchers, fazendo o evento essencial para todos os pesquisadores. Designers, projetistas and manufacturers, fabricantes, who, que, need, precisam, to keep abreast, ou seja, lado a lado, ficarem lado a lado, of developments in HCI. Esse who está bem aqui em destaque, se refere a quê? Pare o vídeo se precisar. 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Todos os pesquisadores, projetos e fabricantes que, então esse que se refere a eles. Coloque o pronome relativo adequado. Gossips são fofocas. Tinha uma série chamada Gossip Girl, que lá no SBT colocaram a garota do blog, segundo me contaram. To, você deveria prestar nenhuma atenção, é uma coisa ruim. Dr. Smith, carro está lá fora, tem que ver um paciente. My friend Jack is in hospital, is very ill, is very sick. This is my Uncle John, you have heard so much about, que você ouviu falar tanto a respeito. 5 segundos.
Fofocas para as quais coisa which. Dr. Smith, cujo carro. Traduziu, encaixou cujo ou cuja, tendo vírgula ou não tendo. Meu amigo Jack, who, e só who, porque está entre vírgulas, está no hospital, está muito doente. Este meu tio John, sobre quem, whom com M. Por quê? Porque veja bem que está com a preposição, que até o Gilmar foi gentil, deixou em vermelho ali. Next. Uau, acabou. Então, super amigo, super amiga, gostou do vídeo? Foi útil para você? Que bom! Pois é, super, vamos fazer desse planeta um lugar bem melhor, com pessoas mais inteligentes, pessoas preocupadas com o semelhante, preocupadas com a ecologia, preocupadas com o planeta em si, com os relacionamentos e assim por diante. Vamos fazer este mundo um mundo cada vez melhor. E o aprendizado da língua inglesa nos coloca em contato com informações do planeta inteiro. Temos que aprender inglês para termos esse contato, esse acesso e podermos estar muito bem informados sobre tudo. Se você tiver alguém que você pensou, vai ser útil para o primo, vai ser útil para o vizinho, vai ser útil para o colega, mande o link para ele. E ele também vai ser mais um no nosso esqueminha, ou seja, vai nos ajudar a mudar o planeta, mudar o universo. Um grande abraço, bye bye!